Boa tarde, Alexandre Rampinelli. Dá um cheers aqui. Boa tarde, seu Emílio Nosso Santana. cafezinho. A vida é uma corrida, A vida é uma corrida na chuva. Hoje está chovendo lá fora. mas não está frio nem fresco. Está Nem- muito calor. Nem frio, nem fresco. Ótimo. Alexandre, queria falar para você que a gente está abrindo o nosso programa hoje com A Kind of Magic, do nosso saudosíssimo Queen. Excelente. Freddie Boa Mercury pedida. na voz. Essa música que foi tema do filme Highlander 2, aquele que aparece o Sean Connery, 1986. 86. Muito Muito bem, bem, muito boa muito pedida. bem. Cara, isso é bom demais. 86 ou 96, a minha memória, eu acho que é 96. 94 ou 96. A gente depois mente pra vocês e diz que foi em 76. Não, nem tanto. O Christopher Lambert não é dessa época. Ah, nem eu. E aí, vamos nessa? Vamos nessa. Semana pra mim terminou ontem. Até postamos um vídeo lá. Foi uma semana muito produtiva. Amanhã começa a minha nova semana. Hoje é meu dia de descanso. Mas pra você, hoje, viu? Cara, nossa, acordei 2h45 da manhã. Saí de casa às 3h40 para ir numa cidade vizinha aqui, ou nem tão vizinha, João Neiva. A 88 quilômetros daqui. Isso, inclusive uma cidade que abriga sua herança familiar, Sem dúvida nenhuma, os Rampinelli são de lá. em João Neiva, e fui lá visitar o Monte Negro, onde tem um santuário religioso, que é o Mirante do Cruzeiro do Monte Negro, onde tem um trajeto para a reza do terço das comunidades do entorno lá. Muito bacana. Acho que Aí a gente... você subiu correndo rezando o terço ou não? Hoje eu não rezei o terço, mas eu acho que a gente Pode poderá voltar lá Pra fazer isso. com essa missão, talvez não correndo, Boa, muito boa. mas um lugar aprazível, duríssimo tecnicamente. A minha modalidade, né, do trail run é subir morro correndo. Técnico, duro, tava molhado. No caminho a escorregando. gente veio conversando no carro e ele veio falando da lama agarrada no peito. Não, cara, é sério. Eu tenho um nível de exigência técnica. Por exemplo, se eu subiria de mountain bike, Uhum. eu não subiria na condição que estava hoje lá, úmido, de mountain bike sem descer. Entendi. E então você se divertiu hoje. Amanhã a gente deve se divertir, se tudo der certo. A gente vai para as montanhas de a novo, gente vai tomar se café divertir. nas alturas. A gente vai fazer lá, sair em Santa Isabel, fazer o Vale da Estação, dá 9 km ali. Dá 9 km, a ida e a volta de Santa Isabel até o Vale da Estação e voltar. Então, na ida tem uma leve subida, eu fiz um pedaço de bicicleta aí Sim. naquele dia. E depois o Vale da Estação lá é uma bela descida Uma na bela ida. descida na ida e a volta, que É uma bela descida. É. De trás para frente, obviamente. É uma É belíssima subida de inclinação quase constante. Sem arrego. Ela não tem nenhum trecho que imponha muita dificuldade. Talvez o último trechinho tenha uma ladeirinha mais difícil já no finalzinho, né? Se a gente considerar que são 4,5 km, quando chegar no 3,5 ali, na volta dá uma apertada, mas é completamente execuível. Vamos ver para quem, né? É o que eu vou ver amanhã o que isso vai significar. Bom, para hoje, Emílio. Hoje a gente vai falar sobre provas, competições, Provas de corrida. comparações, exatamente. E a gente- 2022. Saber o que você aprontou o ano passado, o que você fez, como é que você se dedicou. Porque assim, eu estou começando e eu estou engatinhando, sentindo várias dificuldades, inclusive dificuldades
domingo passado a gente correu, deu 11,5 km, eu até comentei com você, eu falei, pô, meu tornozelo direito ficou magoado, sensível, ficou dolorido. Levemente magoado. Isso. Mas gelo, nada que gelo por ali colocasse não resolvesse. Então como é que você trata com isso, cara? Porque você faz prova muito maior do que isso, você faz prova muito mais dura, você faz prova em ritmo de prova, porque ali eu corri solto, ritmo de Passeio, treino. Treino, curtição. Então, numa condição extremamente variada para mim, que eu tô correndo areia de praia e calçadão, ali a gente já pegou terreno molhado, já pegamos uma relva rasteira ali no pé, uma areia de restinga, já teve uma breve subidinha, uma breve descidinha, então diferente do que eu tô rodando. Mas para você, como é que é preparar, cara, para uma prova? Qual foi a sua prova o ano passado que te chamou a atenção? Tu falou assim, porra, essa prova foi... Alexandre, primeiro eu queria só contextualizar minha temporada passada, porque foi a minha primeira temporada após a pandemia de Covid. 2020 eu vinha muito bem. No início de 2020 eu já tinha feito 2 corridas antes da pandemia estourar, em março, o primeiro lockdown e tal. Eu estava muito bem, eu teria a minha melhor temporada em desempenho. O que você estava planejando, assim, onde seria o seu pico do ano? Onde você chegaria assim e falaria assim, pô, a melhor fase é aqui, eu não vou lembrar agora, porque também era início do ano, mas eu já tinha tido 2 corridas muito boas. Eu já estava vindo de uma reorganização da minha maneira de pensar o treino, da minha maneira de pensar a minha performance na prova, e eu estava alvejando ter bons resultados, e eu estava tendo esses bons resultados. Eu na pré-temporada estava já tendo resultados muito bacanas de desempenho. Eu não vou lembrar agora assim, qual seriam as provas que eu ia, mas o que importa é que essa trajetória foi interrompida com a pandemia. Então passei a correr só para me sentir vivo, embora eu não tenha parado de correr durante os lockdowns, aquela época toda conturbada, mas não tinha provas, né? Até 2020 eu trabalhava em provas e participava de provas como atleta, então não tinha provas, não teve provas. Eu fiz uma prova, eu fiz uma prova em 2021, em novembro, que foi, isso já 1 ano e 20 meses, sei lá, depois, né? Eu fiz a WTR Serra do Mar, e 21, e foi só essa prova durante o ano. Então eu assim quebrei uma sequência importante, porque para você estar competindo você precisa ter uma sequência de autoavaliação, de treino, avalia, treina, corre, avalia, treina, corre, avalia. Então isso foi prejudicado, e eu retomei isso em agosto de 2022. Então são praticamente 2 anos sem prova, sem treinar para prova especificamente, e eu fiz uma meia temporada aí que eu considerei assim, muito boa. Comecei com o Insanity Forno Grande, já de cara 2 provas para recomeçar essa trajetória. Forno Grande é uma prova basicamente de... O Insanity Forno Grande é uma prova de na corrida outdoor que eu faço, a gente tem algumas modalidades, né? Divisões de modalidades. Temos corrida de montanha, temos trail run, corrida em trilhas, e temos skyrunning. No Forno Grande eu participei de uma corrida na modalidade skyrunning, que é ascensões rápidas a picos de montanhas importantes ou dificultosas. Eu fiz 2 provas. Eu fiz uma prova que são provas duras, né, cara? São provas duras. Que é morro puxado, né? Provas duras, com montanhas duras. O hardware da
a corrida já é difícil, porque é uma montanha experimentadamente difícil, que impõe barreira física ao praticante. Então, nesses terrenos que se dá o skyrunning. Eu fiz uma prova de quilômetro vertical e eu fiz uma prova de sky race. O que é o quilômetro vertical? Percorrer no menor distância possível 1.000 metros de ganho de ascensão. Essa prova teve 6 km para ganhar 1.000 metros de diferença de desnível. Ok. Goiababa Sul, por exemplo, tem 7 km e vai 790 metros. Não, são. Temos que ver a partida, né? Você sai a 68 metros do nível do mar ali, mais ou menos, foi a última vez que eu fiz. Então você saiu de fundão. De fundão. Aí você chega lá em cima, dá 790 mais ou menos. Dá 700 metros de diferença. Mas aí dá mais de 7 km. São de 7, fundão. São 14 de fundão, porque tem 7 plano e 7 subindo. Então são 6 km para fazer 1.000 metros de altimetria. Fazer 1.000 metros. Eu, por exemplo, eu fui ao Goiapaba Sul, fiz 7,5 km, saí ali da entrada, quando você sai numa cooperativa ali do asfalto, deu 7,5 km, eu não lembro exatamente, mas é por aí, entre 650 e 700 metros, em 7 km, dá quase 100 metros de subida por quilômetro. Sim, é isso aí, é a conta. Por exemplo, 6 para 1.000, a gente faz a conta aí, matemática. Porra, é muita coisa. 1.000 metros em 6 km dá mais do que 100. Dá, sim. Aí isso dá praticamente 120 metros escalados a cada quilômetro de percurso. É 120 de altimetria. Então, se você aí tem que fazer a conta para saber o quanto que dá de inclinação. E aí é divertido. Isso. A gente não usa percentual da inclinação geométrica. A gente usa a razão de metros escalados por metros percorridos. Exatamente. Aí você faz a conta. Como é que você se prepara, cara? Como é que você se preparou para uma prova dessa? Porque, vamos lá, Forno Grande, skyrunning, duríssimo. Quando eu vou fazer uma prova, eu fico pensando assim, o que eu tenho que comer antes, como é que tem que ser minha alimentação na última semana, nas 2 últimas semanas antes de uma prova, o que eu treino na semana da prova, se na véspera eu faço um giro para soltar a perna, se não faz, como é que é o aquecimento antes da prova. Como é que é isso pra você, cara? O que você arruma? O que você faz? Como é que você desenvolve isso? Pode falar das provas do ano passado. Eu estou falando da Skyrunning lá de Forno Grande, mas pode ser, se você pensar no ano passado, resolve. Como uma prova de largada para minha temporada, e que não foi planejada, não foi uma temporada planejada, né? Em meado de junho, eu decidi que eu ia fazer essa prova. Ou seja, eu tinha aí junho de 21 para fazer a prova junho de 22 para fazer a prova em agosto. Okay. Em agosto daria aí, menos de 60 dias, né? Então, primeiro, eu preciso de uma base. Eu preciso elevar a minha performance a uma base, a um patamar. E desse patamar básico, eu elevo para as provas. Então, eu precisei fazer um aumento até drástico de volume até meados de julho. Então, eu fiz 30 dias de aumento de volume e foi um aumento assim bem grande comparado. Volume de quê? Volume de corrida. De corrida, não volume de academia de peso, de fortalecimento. Não, inclusive eu diminuí as outras modalidades que eu estava treinando, o levantamento de peso e o ciclismo, para poder aumentar o volume de corrida. Okay. Então eu aumentei o volume de corrida, ou seja, se eu estava correndo por semana aí 20 km, eu aumentei para 80 a 100 km por semana. Ou seja, você passou a correr praticamente 20 km por dia. Não, 5 dias. 7 dias. Você treinou 7 dias sem descanso? Geralmente eu treino
7 a 6 dias, descanso a cada 10 dias. O corpo fala. Tá, entendi. Mas eu sou um indivíduo que corre há tá. 10 anos. Então, não é o seu plano não serve para mim, obviamente que não. Vai ser vivo para todo mundo. Exato. Né? Então eu elevei a minha base de corrida e a partir daí eu comecei a trabalhar capacidade de subida e velocidade, que seriam as características que iam me ajudar a enfrentar o desafio. Após a minha base ali de 30 dias, eu estava regulado para poder desempenhar mediamente, numa intensidade média, por 2 horas. Ok. Por 2 horas. Hoje eu meço meus desempenhos, planejo tudo para mim e para os meus alunos por tempo. Tá. Então eu conseguia... Suprimento, alimentação, Não, essas coisas? desempenho. Ok. Eu conseguia desempenhar forte no meu nível ali, suas condições, empurrar forte 2 horas. Ok. Certo? Então, e aí eu comecei a trabalhar subida e comecei a trabalhar velocidade. Subida e velocidade, fui alternando os dias. No intervalo aí a gente faz um pouco de rodagem e volume. Então, basicamente, eu empurro minha capacidade de subir, empurro minha capacidade de correr rápido e modulo isso em treinos contínuos. Para eu não perder a capacidade de estar colocando minha capacidade de subida e minha capacidade de velocidade em treinos contínuos, porque se eu ficar só ali, são treinos curtos. Aí eu volto, boto isso no volume. E aí como é que eu estava fazendo? Meço o ritmo médio. Pedi o ritmo médio, estabeleci lá na minha base a 7,45 a 7,5 de ritmo. E eu tentava aumentar... Gente, isso é subindo pedreira, isso não é plano, isso é subindo pro céu, é sky running, você vai correr pro céu. E aí quando eu estabeleço 7,5 a 7,45, eu começo a medir todos os meus treinos que não são específicos de subida ou treino específico de velocidade, eu começo a medir por esse ritmo e começo a balancear ali, sempre buscando esse ritmo no final. E foi assim que eu me preparei para a primeira prova. Agosto de 2022. E aí eu fiz a subida do Forno Grande no quilômetro vertical, uma prova dura, muito dura, e no outro dia, e aí já vem um desafio, eu fiz a prova da Sky Race, que dava 20 e poucos quilômetros, era previsto 21, mas deu 23 quilômetros, com 1.800 de ganho. Então, em 2 dias eu ganhei 2.800 de ganho em 23 com trilha 6, ou estradão? 29 km. A estradão Não, asfalto, trilha? Um pedacinho de estradão para acessar as bases das montanhas, depois foi trilha, pasto. 23 quilômetros assim. 23 quilômetros assim. E estradão tinha, sinceramente, 500 metros no começo e 500 metros no final. Tá? É uma performance extremamente alta em relação ao que eu exerço hoje. É uma coisa impensada para mim nesse momento. Mas é assim, você está correndo, cabeça está trabalhando, você está concentrado. O que você está pensando ali na hora para você não quebrar, para sua cabeça não te quebrar? Porque isso é uma coisa de atletas, né? Você tem atletas que a cabeça derruba, que eu já tive isso, que eu já me derrubei, a cabeça já me derrubou. E você tem atletas que você vê que tem todo o potencial, mas a cabeça não ajuda. Então você está correndo, como é que fica? Cara, vamos lá.
Forno Grande Skybase. Deu a largada. Qual era a minha intenção? Fazer os 21 km com o pace médio de 8. Eu não faço isso nem no calçadão, o cara faz isso subindo pro céu. Essa era a minha intenção. Então eu larguei. Só que, como você falou, é uma coisa para atleta. Na hora que eu larguei, que fez uma curva para lá, pegou a primeira subida, eu vi um senhor na minha frente. Eu falei, aquele cara ali é mais ou menos da minha categoria. Nós vamos começar aqui uma disputa. E aí eu fui atrás do velho, cara. A minha categoria é de 50... Eu sou acima de 50, né? Nessa corrida, se eu não me engano, a categoria era de 45 a 55. Eu estaria na sua categoria. Você estaria na minha categoria, que você está com 46. Estou indo para 46 agora em abril. Isso. Então, era 45 a 55. E eu olhei o cara lá com o cabelinho... Pô, judiação. Cabelinho categoria que você... Depois eu falo a peculiaridade da categoria. E aí eu mirei no velho, cara, e comecei a perseguir. E aí o meu objetivo, primeiro, que não estava em relação a pódio e classificação, ele mudou já drasticamente, com menos de 500 metros. Na hora de sair da estrada para entrar na primeira trilha, eu já vi o cara e falei assim, foda-se, agora a minha corrida vai ser essa. E eu fui atrás desse cara, e ele é um cara duro, carne de pescoço. E foi. Eu persegui esse cara durante 13 quilômetros. 13 quilômetros e eu já estava praticamente aceitando que ele estava merecendo estar na minha frente. E era uma coisa assim variava de 50 a 200 metros a distância. Depois eu descobri que ele era de lá. Ele conhecia toda aquela região e tal. Não, mas não quer dizer nada. Isso é besteira. Mas ele conhecia. Então, aí fui. E tá chegando. Nesse ínterim, eu tô vendo que tem um cara da minha categoria me perseguindo. Então ele pensando a mesma coisa de você. Falando, não, ele já sabe. Não, esse cara já me conhece. É o Cláudio Carmo, aqui do norte do Rio de Janeiro. Ele sabia que eu era da categoria dele e estava me perseguindo. E eu comecei a administrar o cara que estava atrás. Com a distância que estava na frente. Okay. Medindo, sem desgarrado da frente e fugindo do cara de trás. Quando chegou na última escala, o último pico, que era o forninho, o velho bateu a máquina. Puta, meu, ferveu. Puta que ferveu e queda de glicemia. Hoje sim. Tudo. Hoje sim. Puta. E aí, cara, os caras que estavam comigo deram água pra ele, eu dei uma mariola pra ele. Quando eu desci, eu já desci envenenado, cara. Não acredito. Que aí tinha um pedacinho de bate-volta, né? Eu já desci envenenado, falando assim, agora é minha hora. Você vai e volta pelo mesmo caminho. Tem partes para você alcançar os picos que você tem só uma trilha, né? Então, nesse parte a gente sai do percurso, faz um bate-volta no pico e volta pro percurso para ir em direção ao final. E aí desci, tampado, no meio do caminho encontrei com o Cláudio, que era o segundo colocado, e ele estava sofrendo muito psicologicamente, eu tinha caído e tal, eu falei assim, desculpa aí, Cláudio. Ele escutou já os nossos episódios. Cláudio, vem pra cá pra subir a João Neiva com o Emílio. Cara, eu falei assim, agora não vai ter jeito. Já peguei o cara que eu tava perseguindo, o cara que tá atrás, tá com dificuldade ali emocional na parada. Aí você cresce, né? Aí você cresce. Desci tampado, falei com o staff que tava no começo da subida,
que ia passar um cara tal que estava com dificuldade, Sim. porque a gente faz isso, né, durante o... A gente cuida de todo mundo. Isso eu não sabia. Tô competindo, mas eu cuido do cara que está competindo comigo. Se eu vejo que ele está com dificuldade e eu vejo os recursos que tem. E se eu tenho recurso de staff, eu aviso o staff, vai passar um cara aqui daqui a 5 minutos, assim, ele teve hipoglicemia lá em cima, dá comida pra ele, dá água pra ele, ajuda o cara. E aí o staff resolve. Eu sentei o pé até o final e ganhei a categoria de idade. Porra, parabéns. E isso envenenou toda a minha temporada. A sua pré-temporada e temporada. E aí a minha temporada passou aqui. Em vez de ser apenas uma temporada de volta, eu falei assim, vou brigar para fazer pódios na minha categoria. E eu passei a nivelar não apenas o tempo que eu queria fazer as provas, mas também o... E aí, no final da prova, desses 23 quilômetros aí, eu fiz um pace médio de... Eu não vou lembrar agora. De minha derrota. Aproximadamente 7,5, Ai. que era a minha meta, um pouquinho mais de 7,5, um pouquinho mais de 7,30, 7,37, uma coisa assim. E, assim, eu vou trabalhar para baixar, para eu fazer as provas nesse pace de 7,30. E aí essa foi a minha meta durante a temporada. Mas só um minutinho aqui. Eu me perdi no planeta agora. Onde é que a gente tá mesmo? Vila Velha, Espírito Santo. Aonde? Brasil. Na cervejaria? Estamos na cervejaria Bráficas. Fabão, um abraço, hein, cara. Você não tá aqui hoje, tá fazendo falta. Mas amanhã... Aê! Nós vamos ao Vale da Estação. Chorar lá, Fabão. Não me deixa sozinho, não. Você sabe que precisa de gente para dividir a carga do Emílio. Me deixar lá sozinho para correr com ele vai ser roubado. Vai tomar café, ó. Ó o barulhinho. Isso, muito pouco café. Mas deu certo. 3 litros. Mas deu certo. Vamos lá. Inclusive, a região do Forno Grande ali, Castelo, Alto Caxixe, é uma belíssima região produtora de cafés de qualidade. Sim. No Espírito Santo. Sim. Só futucar que você acha. Então vamos lá, a gente marca um treino, faz uns trechos mais aprazíveis para todo mundo e no final a gente senta numa cafeteria e degusta um maravilhoso café das Montanhas Capixabas. Ali em Paraju, quando a gente sobe pedalando, tem uma lanchonete, uma cafeteria ali, um restaurante, que é tudo ali, né? Na beira da estrada, na entrada de Paraju, e ali tem uns cafés de Alto Caxixe, ali você tem uns cafezinhos muito bons da região, são premiados internacionalmente, que as pessoas não conhecem e insistem em comprar. Todas café. as vendinhas de beira de estrada, ali tem café de qualidade, o posto do café. Verdade. Muito café de qualidade, o café com prosa. Ali onde você está falando no trevo de Paraju, já teve um café com prosa, já mudou de nome. E agora, como tem passado ali, não sei. Eu não lembro não, mas eu vou passar lá e vou lembrar. Terminando de subir ali o Vista Linda também, tem um Expresso 33, Expresso Café 33, tem um amigo que trabalhou na Torra lá. Que ali tem café bom. Luiz Galvão, um abraço. Se tiver... Cara, eu tenho, assim como eu tenho muitos bons amigos cervejeiros, eu tenho muitos bons amigos baristas, produtor de café. Agora tem um amigo que está produzindo um café que foi terceiro lugar no Campeonato Brasileiro de café de qualidade, o Wagner Oliana. O café dele está chamando agora Contos do Ninho. Isso aí em Pedra Azul. Isso em Pedra Azul. Pedra Azul, ok. Então são coisas do estado do Espírito Santo que muita gente não conhece. Tem tudo a ver com café. E com corrida. Né? Café e corrida. Já tá. Café e montanha, corrida. Devidamente localizado no planeta. Agora eu te pergunto o seguinte: você foi lá, fez um ótimo resultado, pegou pódio, primeiro lugar mais alto pódio, beleza.
Foi para a próxima prova, e aí? Aí eu fui em setembro para Teresópolis. Vamos lá. Uma curiosidade pessoal. Você saiu de uma prova, provavelmente foi um domingo, essa prova. Sábado. Sábado e domingo? Sexta e sábado. Sexta e sábado. Domingo, você faz o quê? Relaxa, dá uma corrida para soltar, você faz o quê? Você vai caminhar, correr, você vai... Preferencialmente... Cerveja, você vai fazer o quê? Preferencialmente eu vou fazer uma corrida de tempo limitado, tipo meia hora, 40 minutos, para fazer aquele check-in do sistema. Ok. Como é que tá, qual foi a repercussão. Onde é que tá dolorido, onde é que não tá. Isso. E você leva isso pro treino? A maneira mais agradável que eu tenho de recuperar é correndo, porque eu já vou percebendo o que precisa fortalecer ou não. Qual foi a repercussão Tá. daquela corrida na minha corrida, Tá. no meu correr, na minha capacidade de correr. Eu vou medindo isso aí primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Beleza, respondi. Cerveja? Não, no mesmo dia. Não, cara. É como eu já falei aí em outro episódio. Minha corrida envolve viagem. Uhum. Né? É correr e é ter perna para curtir o lugar, para conhecer. Sim. Para viver depois, né? Para viver depois, normal, e não no outro dia para treinar, fazer a minha recuperação, meu recuperativo, treinando, preciso sobre a perna, então isso tudo tá envolvido. Na Sharks, essa semana a gente fez uma breve pesquisa lá para saber quais são as provas que a gente tem interesse de fazer esse ano, né, 2023, as provas de ciclismo. Vamos ver, eu estou querendo ver um calendário com vigília aí de Minas para de repente dar uma corrida em Minas e se divertir lá. É isso aí. Mas vamos lá. Voltou o treino, próxima prova, cabeça de primeiro lugar. Como é que é? Precisa sustentar. A cabeça de primeiro lugar é o seguinte, não é? Você não faz assim, vou sustentar o primeiro lugar. Qual é a condição que me levou a esse resultado? Que deu certo, foi uma receitinha que deu certo. Minha autonomia de corrida é tal, a minha velocidade média nessa tal condição é tal. E agora? Não pode cair. Uhum. Então, primeiro você treina. Próxima corrida, você lembra qual foi? Aí eu fui para setembro, WTR Le Canton, uma corrida muito maneira. Aonde era? Teresópolis. Vargem Grande, em Teresópolis, no interior de Teresópolis. Eu fui para correr 12 quilômetros. Por que eu estou te perguntando isso? Porque você se preparou para correr 21, correu 23, certo? Certo. Com aquela altimetria de que você chega lá aos pés do céu. Aí você vai para uma prova de 12. Muda a preparação por causa da quilometragem ou não? Não muda a preparação porque... É tempo, né? Porque eu penso no tempo de exposição. Então eu tava... Se eu tava... Vamos lá. 1 minuto! Vai vazar. Hoje vai ser mais de meia hora. Então, o que eu penso? Se eu tô performando 2 horas, eu preciso dar uma empurradinha nisso. Preciso levar essa mesma performance... São 2 trabalhos. Essa mesma performance é para 2 horas e meia. E do outro trabalho, eu preciso melhorar aquela performance que eu já estava tendo. Certo? Porque se eu ficar só trabalhando para manter, eu vou cair. Com certeza. Até porque alguém vai estar evoluindo. Não, pensa em você. Se você não está progredindo, você está caindo. É uma máxima. Se você não está melhorando, você está piorando. Porque nós o tempo somos... está passando. Nós somos homeostáticos. Nosso corpo trabalha para entrar num equilíbrio e numa zona de conforto. Se você parar na zona de conforto, você começa a decair. Até porque, se você for colocar isso numa linha de tempo, o tempo continua e você... O tempo continua. Ó o alarme. Vamos virar aí... Viramos meia hora. Meia hora de podcast. Então, eu continuei trabalhando primeiramente para manter aquela performance ali e tentar aumentar o tempo. A
prova do Forno Grande, ela extrapolou a minha capacidade de performance. Se eu estava na pré-temporada performando 2 horas, eu fiz uma prova de, se não me engano, cara, menos de 3 horas e 10. Então eu passei 1 hora da minha capacidade de performance. Eu, avancei. Na prova seguinte, eu trouxe um pouco para baixo. Uma prova de 12 km aí com 7,5 vai dar 1 hora e 15, se você conseguir fazer 7,5. Por aí. Okay. Não, mais que isso. Não se preocupe. Não se preocupe. Só você multiplicar aí 7,5 vezes 12. Sábado à tarde. Minutos. Esquenta. Então, preparei para manter. Mas aí que vem o legal. Preparei para manter, fomos para a prova eu e a Dani para fazer 12 km. E aí entra o inexorável. Bonita essa palavra, hein? Inexorável é aquilo que você não consegue conter. E choveu pra caralho em Teresópolis na semana da corrida. Choveu no dia anterior, choveu na noite da prova e choveu durante a prova. Isso significa que você já entra na prova falando assim, não dá para sustentar a performance que eu me preparei nessa condição. Você tem que abrir mão. A condição você tem que abrir mão porque a condição adversa. A prova da WTR no Le Canton, em Teresópolis, é uma prova com encostas duríssimas de Mata Atlântica. Duríssimas porque são muito inclinadas, você fica subindo e descendo. Dentro de uma Mata Atlântica, é uma trilha assim, preservada, mas é uma trilha dentro de uma Mata Atlântica. É folha e barro, areia. Lá nem barro tem, lá é uma terra humus, assim, bem preta. Cara, vira um rink de patinação. A prova foi um rink de patinação. E se tivesse calor, viraria um Vietnã. Um Vietnã. Um Vietnã. Aí a condição fica boa de solo, de você progredir no terreno. Mas em contrapartida, ia te cozinhar. Isso. E aí fui pra prova. Sim, cara, eu vou fazer o que dá. E vamos curtir. Essa prova deu uma média de tempo aí mais de 8, mas foi o melhor que dava para fazer, porque muito difícil a progressão, muito difícil o terreno molhado. Eu ainda tive uma... E aí aí tem uma pressão que é bom falar. Como que funciona a prova de trilha? Primeiro que você tem que se planejar para estar com a trilha livre. O que é se planejar para estar com a trilha livre? Se você ficar encebando no começo da corrida, uma galera vai junto com você. Você vai pegar aquele engarrafamento, aquele tráfego ali e vai embora. E não vai. Aí você não vai embora. E vira uma romaria. Acaba virando. Vira uma romaria. E quanto mais gente passa na trilha, pior fica a condição da trilha, porque os primeiros caras que passam, praticamente por causa da técnica, né? A trilha fica preservada, mas quando começa a ir muita gente, escorrega e já não tem tanto recurso técnico, mete o pezão de uma maneira, cara, estraga a trilha toda, fica impraticável você progredir numa trilha que está passando muita gente no molhado, né? Então, a primeira coisa... Outra coisa também que eu já percebi é quando você precisa ficar desviando demais, isso te consome, né? Claro. E o ritmo, você precisa ficar acelerando, desacelerando. Isso eu percebi domingo. O nosso fast track de grupo. Isso. Mais ou menos isso. Você está na sua frente. Você está passageiro. Você está passageiro na situação. Você corre quando o cara corre, você não corre quando o cara não chega corre. Alguém na sua frente, você tem que desviar. Esse movimento, isso desgasta uma enormidade. E aí a primeira coisa que eu botei na cabeça é o seguinte: eu preciso acelerar bem no começo para chegar no começo da trilha meio livre.
sem estar com tráfego. Literalmente quem chega primeiro bebe água limpa, né? Se a gente puder fazer um paralelo aqui com as provas de ciclismo, com, né, nossa natureza, Paris-Roubaix. São 37 setores em média, porque às vezes muda os setores. 37 setores de paralelepípedo para bicicletas de estrada. Sim. Qual é a dinâmica da corrida? Tem um sprint, tem uma chegada do grupo ali, sempre antes de cada setor. Quem entra primeiro, porque fica no cantinho da rua, ou naquela trilhazinha, não tem poeira na cara, olha por onde vai passar. Escolhe o melhor lugar. Qual é a dificuldade para Paris-Roubaix? É o paralelepípedo? Não. É a distância? 264 km? Não. São 37 corridas intermediárias em 267 km. Em 264 km. É isso que mói o sujeito. Então, voltando lá, aí eu acelerei, só que eu não consegui chegar no primeiro setor de trilha desimpedido. Eu tava num grupinho ali de umas 8, 10 pessoas, fiquei meio atravancado, mas também não tinha como passar, aí foi. O primeiro colocado tava ali? Não, o primeiro colocado já tava. Ali eu tava entre o 10 e o 20. Tá. Não, entre o 15 e o 25. Ok. E aí quando abriu uma descida eu passava um. Aí veio uma subida forte, passava um. E você vai até que da metade da corrida pra frente eu tava solto. Aí eu consegui imprimir mais ritmo quando eu conseguia. Foi uma corrida atípica, não foi o resultado absoluto que eu queria, mas relativamente eu me comportei bem, sobrou perna, eu desempenhei o melhor que dava naquela condição. Fez o seu melhor. Então fiquei satisfeito por causa disso, porque eu consegui manter uma intenção de estar correndo forte do início ao fim, sempre que eu pude, que tinha espaço e que tinha condição do solo para eu correr rápido, eu corria rápido. Legal. Deu pódio? Não deu pódio. Ressaca moral? Não? Essa corrida aí o meu tempo ficou para, acho que foi 18º no geral, 7º na categoria. E a Dani? A Dani teve problema muito com o terreno escorregadio e tal, já ficou num pedaço da corrida muito já maltratado e foi um pouquinho mais conservadora no trajeto. Recuperação disso, cara, como é que é? Recuperação disso? Tomar banho, tomar uma cerveja. E pronto. E vida. E curtir Vargem Grande, que é uma delícia. Chuva e frio, né? A gente geralmente aluga uma casa Airbnb e a gente fica no clima ali. E curtição. Acabou a corrida, é curtição. A WTR, ela tem uma arena. Então você fica ali, tem o pessoal batendo papo, esperando os outros chegando, banda tocando, cerveja, hambúrguer. É um evento, né? É um evento. Isso é que é legal. Não acaba quando termina a prova, né? Não, você fica no programa ali. Isso é legal, cara. Cara, veja bem. Por exemplo, Vargem Grande tem lugares para você ir. Talvez não para todo mundo. Porque aí você bota ali, 400, 600 pessoas no evento. A cidade não comporta. Mas tem lugar, por exemplo, Forno Grande. Pra você pegar um restaurante são 10 km. Outra coisa são mais 10 km. Pro outro lado. Então, se não tem uma estrutura ali que te acolha, acabou a corrida, você fica no meio do nada, cara. Geralmente não tem sinal de telefone, lugares ermos. É isso. Você tem mais de ano 2022? Aí, vamos lá.
vamos começar a dar uma acelerada aí. Setembro. Aí depois outubro. Aí eu terminei o ano completando o circuito da WTR, porque tem 7 provas, a mesma organização que passei aí pela região sudeste. E em outubro fui para Campos do Jordão. E eu já fui a Campos do Jordão 2 vezes correr de bicicleta. As antigas Copas VO2, que terminou, mas depois vieram os Gran Fondos, né? Então hoje a gente tem o Gran Fondo New York lá, a gente tem o Letap, que também na região de Campos do Jordão, sai de Santo Antônio do Pinhal, ali embaixo, e sobe para Campos do Jordão. Algumas vão até o pico do Itapeva Lá em cima. e voltam. Cara, e eu tinha vontade de correr lá, já teve outras provas lá que não deu. E aí quando a WTR foi, eu já estava imbuído no circuito, assim, cara, vamos lá. E arrumamos as malas E foi. e ajustei a preparação, né? Continuei a preparação e 12 quilômetros ou 21? Fiz 18 quilômetros. 18. Que aí já estava na minha volta. O que acontece em provas de trail? Não tem distância fixa. Você não vai ter sempre 10 km para correr. Porque montar um circuito de 10 km em cada lugar é complicado. Você depende do que o lugar te proporciona. Às vezes por 3, 4 quilômetros a mais passa num lugar sensacional. Às vezes muito melhor. Mas às vezes não tem 3 km. O que tem a mais é 10 km a mais. Então eles arrumam, né? E eu como organizador que já estive também organizando, a gente arruma mais ou menos o que dá e tenta fazer faixas de curto, médio, longo e ultra. E aí eu fui para 18 km, a Dani foi para 6 km, porque não tinha o meio termo, né? Depois da de 6 era 18. E aí, então, eu fui para 18. Aparentemente a prova seria um tanto tranquila. Mas cara, chegou lá, tinha um trecho lá de uns 5 km brutais. Então uma corrida que era meio trail run, tem um setor ali que é skyrunning. Então você tem modalidade diferente, predominância de modalidade dentro da mesma corrida. O que pra mim é bom, porque talvez a maioria que foi naquela corrida foram corredores de trail run ou de corrida de montanha, né, que não pega tanta pirambeira. E, cara, foi muito bom. Foi muito bom porque pela primeira vez eu belisquei um pouquinho, fui mais rápido que a minha meta. Então, se a minha meta era 7,30, eu fui mais rápido. Acho que foi 7,10 a média por quilômetro no final. Tem já skyrunning no meio do caminho, o cara faz 7,10. Mas não teve chuva. E aí, cara, eu fui, a expressão do inglês, full throat, que é pé embaixo, é a garganta, a goela abaixo. Torci o cabo, caí, tive um escorregão na descida, na trilha lá, porque lá as trilhas que a gente usou são basicamente trilhas de motocross. Trilha de motocross é uma trilha de terra socada e ela tem uma película ali, de uma terrinha ali, e uma pisada que eu dei fora do normal ali, eu dei uma escorregada e caí, torci o meu dedo médio da mão direita, perdi ali um minuto fazendo aquele check-up, como é que tá, não sei o que. Batendo a poeira. E depois... Recolhendo a dignidade. E aí...
Tinha 5 e aí eu sabia que tinha 5 km de descida. Eu tava ali no quilômetro 13 para 18, faltava 5. Então você estava prestes a descer. Tava prestes a descer, tava embolado ali com uma galerinha ali que era as primeiras do feminino. Primeira, segunda e terceira eu tava ali beliscando, mas elas estavam com a pressa que eu não precisava ter, porque eu não tava correndo para ser primeiro, né? Sim. E aí fui administrando e sentei a botina. Foi bom, porque, cara, foi... Ó, pra você ver, meus primeiros... Eu fiz 9,5 km em 60 minutos. Com subida forte, com trilha... Se divertiu? Barbaridade. Cara, então, essa é uma coisa que a gente precisa falar. Qual é a diversão do cara que tá correndo forte? É correr forte. Você se diverte. Tem várias coisinhas que você se diverte. Você se diverte quando você olha pro relógio e fala assim, cara, tô numa média boa. Você se diverte quando você passa uma subida escrota, sobrou perna, você se diverte. Você se diverte quando você vê o cara do teu lado sofrendo. Você se diverte. E você não tá sofrendo, o cara tá sofrendo. Porra, bacana pra caramba. Então, tem várias... não é uma sensação assim, como você tá vendo um filme de comédia e tá rindo o tempo todo. Uhum. Não. Você tá ali... São momentos. São drops de satisfação. Uhum. E, pra coroar, fui segundo lugar na categoria. Um segundo lugar, assim, que eu não vi o primeiro, eu não vi em nenhum momento, nem largada. E eu larguei forte. A sensação que dá é que o cara foi primeiro, salvador sozinho. Parabéns pra caralho pra aquele camarada lá. Ele correu forte onde dava, talvez foi mais lento na parte que eu fui mais forte, mas ele chegou na frente. E aí, próxima prova? E aí, pra fechar o ano... Foi aquela que a gente treinou junto? Você se preparou? Foi. Aí, você fez. Aí veio a prova que eu considerei assim, a prova-alvo do ano. Que foi a WTR Serra do Mar. Vale das Videiras, um lugar que eu corro anualmente desde 2000, desde 2013. 2013, esse ano será meu 10º ano correndo no Vale das Videiras. E aí, essa foi a corrida que eu fiz em 2021, a única aí no período da pandemia. E eu falei assim, cara, já que você tá bonzão, vamos fazer um desafio, né? Fodão, vamos lá agora, vamos ver. Vamos testar. Vamos fazer o 16 km, que era o mesmo percurso do ano passado, mas vamos baixar esse tempo aí. E eu tinha feito 7... Cara, deixa eu lembrar. Eu tinha feito 8 e pouco de média. Isso dando Não, 7,5. Eu tinha feito 8 de média, 7,45 de média, uma coisa dessa. Dentro do mato, subida. Então você faz uns 10 milhas garoto dentro do mato, é isso? 16 Não, 10 mil... 10 milhas garoto você faz dentro do mato. 1.800 de ganho de... É como se a terceira ponte tivesse... beirando as nuvens. 1.800 metros de altura. E aí esses 7,40, 7,45, sei lá, que eu tinha no ano anterior, eu falei assim, vamos baixar para 7. Tava correndo ali para 7,30, 7,20 nas outras provas, 7,10 em Campos do Jordão. Não dá para... Cada corrida tem uma característica de terreno, não dá para ser... Não é igual asfalto, não é flat. Você faz uma previsão e busca. Então eu saí para buscar os 7 por minuto nessa corrida. E eu tinha o handicap do ano passado, né? E Videiras é um lugar que eu amo, a Dani ama, já vai lá mais tempo do que eu. Eu já tive lá, fiz
3 ultramaratonas, já tive vários dos melhores momentos. A gente pode falar de ultramaratona no próximo episódio? Podemos falar de ultramaratona no próximo episódio. Continua. E tive uma corrida fenomenal que eu fiz lá quando eu comecei a revolucionar minha corrida, final de 2017, eu mudei meu treino e mudei meu foco mental. Tinha parado de correr ultramaratona. Assim, agora eu vou correr de verdade. Cara, quando foi 2019, eu fiz 35 km em Videiras e eu fui sétimo geral. Porra! E foi uma corrida do caralho. Aquele dia eu corri pra caramba, velho. Sabe o feliz da vida? Feliz da vida. Muito bom. E aí eu fui pra preparar, cara. E aí comecei a apertar o cabo. Eu fui conservador na questão do ganho de velocidade, então eu não fiz treinos. Vamos lá. Da capacidade que eu teria de treinar a velocidade, de aumentar minha velocidade, né, na corrida, talvez o que eu empurrei ali foi 50%, 55% do que eu poderia ter treinado. Para não ter problema físico. Eu tenho alguns anos para queimar ainda, então eu posso fazer essa progressão aos poucos. Então eu fiz treinos de velocidade conservadores, mas estavam lá semanalmente na minha planilha, e trabalhei ritmo. Tem que sustentar o ritmo, vamos empurrar o ritmo para baixo e vamos sustentar esse ritmo. Foi basicamente esse aí o treino que eu fiz, sem deixar de perder qualidade na velocidade. Ganhar velocidade sem perder a capacidade de subir. E sem perder a qualidade corporal, né? Sem depreciar o físico. Exatamente, sem caçar uma lesão em pouco tempo. Certo? E aí, inclusive, a gente fez um treino juntos em Domingos Martins, que a gente fez 21 km lá, que eu fiz uma média para baixo de 6, se não me engano foi 800 metros de elevação total por aí, foi um treino muito bom. E aí eu fiquei... Chapéu, gente, o nome do lugar. Chapéu. Não, nós subimos Sorrido de cima, saindo de Domingos Martins. O meu batedor de bicicleta ficou para trás. Eu falei assim, não vou esperar porque eu tô ele que se vira. E por acaso era eu. E na volta a gente subiu as costas do chapéu. E aí, duro, cara, é duro. Fui pra corrida, consegui ter uma largada boa, até demais, porque no segundo quilômetro minha perna já tava, eu tava empurrando e não tava indo. Eita. Assim, isso é um indício que eu tô muito forte. Tô além, né? E aí fui empurrando. Seu ritmo estava além da minha sua condição capacidade ali. Então você tem que dosar para isso não acabar. Ok. E aí, cara, fui forte aí. Quando tem uma transição do trecho de corrida de montanha pro skyrunning, e aí vem uma subida cabulosa de, acho que são 700 metros de ganho em 5 km. Porra, 5 km. E aí eu falei assim, eu tenho um mecanismo de controle da minha ansiedade. Uma das coisas que eu fiz foi não ficar setorizando o tempo, cravando o tempo do setor. Aqui você vai chegar com tal, aqui você vai chegar com tal. Mas quando eu entrei no condomínio lá que começa o trecho inclinado, eu tive a nítida impressão que eu estava muito adiantado em relação ao ano anterior. Mais de 5 minutos. E aí eu falei assim, cara, agora tem que virar, porque agora é o trecho que você define. Que você se define. Isso é bom, é a subidona, vai. Aí eu fui arrepiando na subida. Tava comparando, né, a corrida do ano anterior com a desse ano passado.
eu corri praticamente todo o tempo meio solto. Não tava em grupo. Esse ano? Eu tava, como eu falei, tava adiantado da condição que eu tava no ano anterior. Então eu já tava deslocado de uma galera intermediária ali. E fui pra cima, tinha um cara na minha cola. Eu olhei pro cara assim, eu devia ter uns 23 anos. Não era da sua categoria. 1,80m, assim, velho, tô nem aí pra você. Ele tava me fazendo de pacer, na verdade, há algum tempo. E eu fui arrepiando pra cima e vai. Uma das coisas que eu tenho, assim, indicativos. Você vai pegar um trecho forte, você tá bom, você quer tá bem, não pode ser ultrapassado. Então, nesse trecho aí, assim, a quantidade de ultrapassagem que você sofre dá um indicativo relativo ali como você está. Então, não fui ultrapassado nesse trecho. Ultrapassei algumas pessoas, poucas, porque como eu estava num lugar meio destacado, acho que foram 3 pessoas que eu passei nesses 5 km. E quando chegou lá em cima, eu tive aí eu virei a tela do relógio pro pace e eu vi que eu tava, cara, faltava... Olha a minha derrota. Aí eu vi que faltavam... 16, né? Faltavam 6 km. Acho que era isso. 3 km de descida na trilha, mais 3 e pouquinho na estrada e na cidade. Assim, cara, tem que tirar aí tantos minutos para fazer eu falei assim, não, isso aqui eu já fiz no treino. Vambora! E aí, faca na caveira, a lâmina no meio dos dentes da Gillette e comecei a sentar a borracha, descendo, o peso foi baixando. Cara, quando chegou no último ponto de hidratação, eu já tava com meu set garantido. Assim, não vou esgoelar mais do que isso. Aí, entrei em velocidade de cruzeiro, continuei a descida. Quando terminou, cara, o pace médio deu 6,45, 6,42. Foi quase um minuto mais baixo por quilômetro do que o ano anterior. Isso é ótimo, mas é uma merda, porque no ano seguinte, para você manter essa performance, vai ser uma desgraça. Mas para isso que você corre, porque a vida é uma corrida. Também é para isso que eu corro, para me desafiar, porque é igual ontem eu saí para rodar, sem compromisso de ritmo, sem compromisso de tempo. Saí para fazer 10 km e fui para Barra do Jucu, pensei em ir até a praia para tomar um banhozinho no chuveirão, mas eu falei assim, não, vai ficar demais. Aí parei ali na igrejinha da Barra do Jucu com 6 km para voltar. Na volta, aí tava tranquilo. Na volta entrou um vento, aquele vento nordeste que bate aqui em janeiro. E quando eu vi, cara, o corpo já enfrentou o vento e já baixou o ritmo, e o meu fácil contra o vento já estava um negócio que era bem mais rápido do que o fácil a favor do vento. Então, eu funciono bem com alguma pressão dessa aí, me impulsiona, me bota pra frente. Isso é bom demais. 1 hora de podcast. 1 hora de podcast. 1 hora e um pouco mais. Um pouquinho mais, nossa. E aí, vamos fechar isso, vamos tomar uma água. Vamos deixar o pessoal respirar. Esperar mais uns dias para ver o próximo episódio. Lembra, se você tá gostando, você primeiramente manda para um corredor amigo seu. Fala assim, cara, tô assistindo uma parada muito doida aqui que chama podcast. O cara fica lá igual no rádio, coisa tipo dos anos 70, falando. Parece que tá no banheiro por causa do eco. Falando lá, gastando cuspe, falando de corrida. Uma doideira. Escuta aí e fala pros caras lá o que você acha.
outra coisa, no seu tocador de música, no seu aplicativo ou plataforma de música que você usa, vai lá, futuca lá e dá um jeito de assinar. Tem um sininho que ele, toda vez que Tem publica, isso. ele te avisa com uma mensagenzinha. Você não precisa ficar perguntando pra gente, vai ter amanhã? Segue a gente. E vai ter amanhã? Olha só, o planejamento era segunda, às 19. É. Aí o Emílio conversou, falou, não, vamos jogar segunda e quinta, às 19? É só por enquanto, porque a galera ficou meio... Aí depois, por enquanto, vira Depois vai todo virar... Depois a gente vai botar 10 episódios e você se vira. Beleza. Com responsabilidade. dia. Um abraço. A vida é uma corrida. Valeu!